Testando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Vamos transmitir a sexta aula de Métodos Matemáticos em Engenharia Naval. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, na aula passada nós falamos do método Leapfrog, né? E nós vimos que o Leapfrog ele tem raízes espúrias. Portanto, não é um bom método a ser utilizado, tá? Principalmente se você quer resolver estado não estacionário, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um método que não tem raiz espúria. Existem métodos que não possuem raiz espúria, tá? Por exemplo, o método de Euler. Método de Euler. Veja que o método de Euler, ele combina o Euler explícito. O que eu estou falando? Longicuta de segunda ordem. Longicuta de segunda ordem. Meu Deus do céu. Método de longicuta de segunda ordem. Tá? Corrigir a tempo e olho. Veja que ele é uma combinação do Euler explícito, né? E do leapfrog. Né? São dois passos. Primeiro, ele calcula o valor da função no meio do intervalo. Você parte do nível do instante de tempo n e você calcula o valor da função em n mais meio, no meio do intervalo. E aí depois ele usa esse valor para calcular a derivada, para calcular o valor da função em n mais um. Ou seja, isso aqui é leapfrog, tá vendo? Que ele usa a derivada no meio do intervalo. Ele parte do instante n e usa a derivada no meio do intervalo para calcular o n mais um. Então, é uma combinação do Euler explícito e do leapfrog e vai resultar um método bastante interessante, né, que é o método de Wood de segunda ordem, que não tem raiz espúria, tá? E aí, se você quer saber se ele tem raiz espúria, o que que você faz? Determina a relação lambda-sigma, tá? E se a gente só quer a relação lambda-sigma, nós precisamos resolver apenas a equação representativa homogênea, sem o tempo forçante, que é essa aqui, ó. Vou circundar aqui para que todos vejam, tá? Ou seja, deu dt igual a lambda 1. Primeiro passo da receita de bolo. Substitui a equação representativa no método para eliminar a derivada. Vamos eliminar a derivada aqui. Vamos substituir deu dt igual a lambda un. Então vai ficar lambda. Então no lugar de meio de h deu dt no instante n, vai ficar meio de lambda h com n, viu? Não, para você saber o erro, porque você tem erro da solução homogênea e tem erro da solução particular, tá? É, e aí você teria que levar em consideração o tempo constante. Mas se você quer saber, por exemplo, a relação lambda-sigma, aí é só a equação homogênea, tá? Nós vamos fazer um exercício hoje que ele pede para você determinar o P de E e o Q de E. O P de E você determina da homogênea, e o Q de E é o tempo constante. Então, nesse caso aí, você tem que considerar o tempo constante. No lugar de H, deu tio dt no instante n mais b, eu vou substituir por lambda, lambda h util n mais b. Viram isso? Viram isso? Beleza? Agora qual é o próximo passo da receita de bolo? Operador de deslocamento, né? Vamos utilizar o operador de deslocamento. Aí no lugar de util n mais meio vai ficar e meio util n, tá? Aí aqui repete, aqui também repete.
Agora, no segundo passo, no lugar de o n mais um, vai ficar e o n. Esse cara aqui você vai repetir. E esse cara aqui você vai ter que utilizar o operador de deslocamento para escrever da forma lambda h e meio útil n. Tudo bem? Tranquilo até aí? So far, so good. Agora eu vou passar tudo para o lado esquerdo e vou agrupar termos iguais. Então aqui vai ficar passando todo mundo para o lado esquerdo e juntando os termos de mesmo valor da função. Isso aqui vai ficar e meio útil n menos 1 mais meio de lambda h o n igual a zero. E no segundo passo vai ficar menos lambda h e meio útil n mais e menos 1 o n igual a zero. Viram isso? Tranquilo? Aí é só escrever na forma matricial. Tá? É só escrever na forma matricial. Veja que se você fizer um conjunto da matriz pelo vetor, você obtém o sisteminha anterior. Tá? Acho que ninguém tem dificuldade de enxergar com a matricial. Tá? Beleza. Agora, para você determinar o P de E, nesse caso, você tem que calcular o determinante desse operador matricial aqui, ó. Tá? Você tem que calcular o determinante. Então, calcular um determinante, né? Calcular um determinante. Uma matrizinha 2 por 2, você vai chegar aqui, P de E vai ser igual a E meio, aplicado a E menos 1 menos lambda H menos meio de lambda 2 H. Tá? Para determinar a relação lambda sigma, basta você fazer P de sigma igual a zero. Tá? Então, fazendo P de sigma igual a zero, fazendo P de sigma igual a zero, ou seja, pegando esse polinômio, esse operador aqui, P de E, substituindo no argumento sigma igualando a zero, você vai obter o polinômio característico. Tá? E aí, você tem duas raízes, sigma igual a zero, né? E sigma igual a 1 mais lambda h mais meio lambda 2 h2, só que sigma igual a zero não, não fede nem cheira. Legal? Então, não vai afetar nem na precisão, nem na estabilidade. Sigma igual a zero. Não esquece. Tá? Então, você só vai ter a raiz sigma 1 mais lambda h mais meio de lambda 2 h2. A solução geral, né? O de n, a solução da homogênea, vai ser o de n igual a uma questão de C1 vezes sigma elevado a n. Substituindo aqui o valor por sigma, né, vamos chegar a esse resultado aqui. Ó. Ou seja, o n vai ser igual a C1, 1 mais lambda h mais meio de lambda 2 h2. Tá? E aí, quando a condição inicial, né, a constante C1, né, tá vendo a constante C1 aqui? Enquanto a condição inicial que o de zero é igual ao zero, você chega à conclusão que C1 é igual ao zero. Tá? Ou seja, a raiz sigma, a única raiz sigma, que tenta reproduzir a solução analítica, satisfaz exatamente a condição inicial. Tá? Diferente do método de Bloch, que nós vimos que não satisfaz. E, obviamente, não tem raiz espúria, ótimo, tá? Não tem raiz espúria. E a raiz sigma tenta reproduzir a solução analítica até o termo de segunda ordem. Viram? Ou seja, conjectura de segunda ordem. Na surpresa de todos, é de segunda ordem. Tá? A surpresa de todos é de segunda ordem. Bom, beleza? Muito fácil, né? A de matemática é fácil. O pessoal que complica. Bom, vou apresentar para vocês aqui alguns métodos de integração ou métodos de marca do tempo. Existe uma infinidade, tá? Existe uma infinidade tipo, existem milhões de possibilidades, tá? Infinitas possibilidades. Mas eu vou apresentar para vocês os mais utilizados, né? Mais conhecidos, mais utilizados, tá? Que, obviamente,
depende da questão de custo-benefício, tá? Com os recursos computacionais que nós temos hoje em dia, a gente utiliza a primeira ordem, a segunda ordem, terceira ordem, física, alguém utilizar, tá? Fica em torno de segunda, em geral, segunda ordem, tá? Recomendado, segunda ordem, pelo menos, segunda ordem, tá? Porque, por exemplo, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, você paga o preço, e o preço é o peso computacional, tá? Então, com os recursos computacionais que nós temos hoje em dia, segunda ordem, está mais que suficiente. Aqui nós, nessa forma compacta aqui, ó, método multistep linear consistente de dois passos, tá? Esse método aqui, ele é dado em função dos parâmetros que se, aparece aqui o que se, aparece aqui, parâmetro θ, tá aqui o θ, e o φ. O φ aparece aqui e também aparece aqui. São três parâmetros. Então, esse método aí, ele vai ser de segunda ordem. Como é que a gente determina se ele vai ser de segunda ordem? Faz exatamente o que nós fizemos na aula passada, né? Então, tem a relação lambda sigma, compara com a solução analítica, e aí você determina o valor, a relação entre φ e c θ para que ele seja de primeira ordem, tá? Então, nesse caso, para que ele seja de primeira ordem, ou segunda, melhor dizendo, né? O φ tem que ser igual a c menos θ mais b, tá? Para ser de terceira ordem, essas duas equações têm que ser satisfeitas, ou seja, φ tem que ser igual a c menos θ mais meio, e que c tem que ser igual a 2θ menos 5 sextos. E para ser de quarta ordem, θ igual a menos π igual a menos πc sobre 3 igual a 1 c. Tá? Ou seja, para esse método aí ser de segunda ordem ou terceira ordem, existe uma infinidade de possibilidades, tá? Existe uma infinidade de possibilidades. Mas somente uma possibilidade no método ser de quarta ordem, tá? Agora, métodos explícitos simples. Métodos explícitos simples. Nós temos aqui o Euler explícito, né? Toda hora eu falo dele, né? É o mais simplesinho de todos. Ou seja, na verdade, nada mais é do que a série de Taylor truncada, né? Você, depois do termo de primeira ordem, você joga os termos de segunda e terceira ordem. Ou seja, ele vai ser de primeira ordem. O famoso, ou famigerado leapfrog, né? O Euler explícito é de primeira ordem, tá? O leapfrog é de segunda ordem, mas tem raiz escolha. O Euler explícito não tem raiz escolha. É de primeira ordem e não tem raiz escolha. O leapfrog é de segunda e tem raiz escolha. O Adams-Bashford, ele é de segunda ordem, tá? Ele é de segunda ordem e tem raiz escolha, né? Tem raiz escolha. Ou seja, nesses explícitos aí, simples, né? Somente o Euler explícito não possui raízes, tá? Métodos implícitos. Qual é a diferença do método explícito para o método implícito? Alguém já percebeu essa diferença? Não, né? Veja que nos métodos explícitos, você calcula a derivada onde você conhece a função, no instante n. Você conhece a função no instante n, conhece a derivada, você calcula a função em n mais 1. Então, as derivadas são sempre avaliadas em n ou n menos 1. Tá? Ou seja, são conhecidas. Né? Tá certo? Nos métodos implícitos, as derivadas são calculadas em n mais 1, onde você não conhece o valor da função. Você quer calcular o valor da função em n mais 1. Tá? Então, esse aí é o famoso Euler implícito. Ele é de primeira ordem, tá? E não tem raiz de Fourier também, tá? Não tem raiz de Fourier. Muito bom, né? Trapezoidal, segunda ordem, tá? Ele é implícito, segunda ordem, e não tem raiz espúria, tá? Esses dois primeiros aí, o Euler implícito e o trapezoidal, nós veremos mais adiante,
eles são incondicionalmente estáveis, pelo menos para a equação da difusão e convecção lineares, né? Eles são incondicionalmente estáveis, ou seja, eles são sempre estáveis, independente do passo do tempo. Mas nem todos os métodos implícitos são incondicionalmente estáveis. Somente os de primeira e segunda ordem são incondicionalmente estáveis. Todos os métodos implícitos de primeira e segunda ordem são incondicionalmente estáveis. Outro exemplo aqui é o backward differentiation. Ele é implícito também, olha, ele calcula, ele precisa da derivada no instante n mais 1, onde você nem ao menos conhece o valor da função, tá? Tá certo? Ele também é incondicionalmente estável, mas ele tem raiz espúria. Backward differentiation tem raiz espúria. O Adams-Moulton é um método traiçoeiro. É um método, eu diria que é um método traiçoeiro. Ele é implícito, terceira ordem, tá? Implícito, terceira ordem. Aí você pega lá, pô, é o melhor dos métodos, né? Implícito, terceira ordem. Tem uma pessoa que está fazendo doutorado e ele usou esse método. E ele teve dificuldades muito grandes no trabalho dele, tá? É, por quê? Porque ele não é incondicionalmente estável. Ou seja, você implementar um método implícito é complicado, porque você tem que inverter matriz. A gente vai ver isso mais adiante. O método explícito não, você aplica o método explícito para todos os pontos, não precisa inverter matriz. Tá? Você faz uma varredura dos pontos, você aplica isoladamente para os pontos, sem necessidade de inverter matriz. Os métodos implícitos você tem que inverter matriz. Tá? Você cai no sisteminha e você tem que inverter matriz. Então você tem toda a dificuldade de implementar a inversão da matriz. Né? E o método não é incondicionalmente estável. Esse Adams-Moulton ele não é incondicionalmente estável. Tá? Olha, é implícito, portanto, trabalhoso para se implementar. Tá? Ele não é incondicionalmente estável e ainda tem raiz espúria, ou seja, um método para jogar fora. Joga fora. E ele é sempre instável para convecção. Nós veremos isso mais adiante. Ele não funciona para convecção, entendeu? Então, se você for resolver na via de poucos conhecimentos daí, você vai entrar com o coitado do rapaz. Tem uma dificuldade muito grande. Tá? Tem uma dificuldade. Eu acho que até hoje ele não sabe o que. Ele pensa que tinha algum errinho no programa dele, entendeu? Mas até eu não sei se ele percebeu o conhecimento da época. Na época, eu não sabia. Tá? Na época, eu não sabia. Eu era recém-doutor. Né? Se eu soubesse dessa informação, né, eu teria falado para ele. Tá? Só depois que eu li eu cheguei a ler o nome do livro, é o Lomas, eu cheguei a ler o Lomas, aí eu vi lá, somente os métodos implícitos de primeira e segunda ordem são incondicionalmente estáveis. Ou seja, de terceira e quarta ordem não são. Né? Nem esse da quarta esquerda. É uma arapuca, viu? Porque é implícito, né? Ó, implícito. Terceira ordem. Cara, caramba, vou arrasar. Então, tem que tomar cuidado, né? Mas hoje em dia, é que naquela época, as pessoas implementavam seus próprios códigos. Hoje em dia todo mundo usa pacote comercial, tá? Mas eu acho que nem todo mundo deve usar pacote comercial. Alguém tem que desenvolver, aqui no Brasil, alguma coisa. Não é possível que a gente fica só consumindo enlatado americano. Eu acho que tem que ter alguém aqui desenvolvendo seus próprios pacotes. Tá? Eu gosto de desenvolver, eu não gosto de usar esses pacotes comerciais 7x, e etc, e etc, e etc. Tem milhões, né, de métodos de aplicativos, né, comerciais. Eu não gosto, tá? Eu acho que a pessoa tem que saber desenvolver, tá? A gente pode ficar dependendo aí dos americanos. Bom, enfim, então tá aí. Métodos predictor correcto. Métodos predictor correcto, tá? O método McCormack. Ele parece um Runde-Kutta, mas não é, tá? Que ele, no primeiro passo, ele calcula o valor da função, ele usa um Euler explícito para calcular o valor da função no instante n mais 1,
Depois ele faz uma correção. Esse cara aqui é chamado de predictor. Esse aqui é o correto, tá? Aí depois ele usa o valor da função aqui a, para calcular a derivada e fazer o próximo passo, tá? Esse método ele é de segunda ordem, é muito bom, muito utilizado, tá? Pelo menos em engenharia aeronáutica, o pessoal usa bastante o método Markova. E nós veremos hoje, mais adiante, que ele é equivalente ao Lax-Wendorff de segunda ordem, tá? Também é um método bastante utilizado. Então, o Markova e o Lax-Wendorff de segunda ordem na verdade, são a mesma coisa, tá? Na verdade, é a mesma coisa. Tem esse Adams Malcolm aqui, predictor correto. Eu, sinceramente, eu nunca analisei esse método aqui, tá? Eu não sei te dizer, tá? O McCormack não tem raiz espúria, tá? Já o Adams Malcolm eu não sei. Confesso a você que eu nunca peguei para estudar esse método aí, tá? É, mas o McCormack sim, porque ele é bastante utilizado. Então, se algum dia você quiser utilizar esse Adams Malcolm aqui, esse método de predictor correto do Adams Malcolm, você tem que determinar a relação lambda-sigma, você tem que ver se ele tem raiz espúria, qual é a ordem dele, entendeu? Você tem que estudar o método, não é simplesmente você pegou lá no livro, gostou do método, vai tentar implementar, você pode se dar mal, tá? Então você tem que fazer um estudo para ver qual é desse método aí, tá? Eu, sinceramente, eu nunca analisei esse método aqui. E temos os métodos de Runge-Kutta. Runge-Kutta tem de primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a ordem que você quiser, tá? O problema é o peso computacional. A ala está tão interessante que a sala está dormindo. O Euler explícito, na verdade, ele é Runge-Kutta de primeira ordem, tá? É os Runge-Kutta de primeira ordem, né? E aqui nós temos o Runge-Kutta de segunda ordem, né? Eu falei para vocês que ele não possui raiz espúria, né? Temos o Runge-Kutta de terceira ordem, você tem três passos, né? E temos também o Runge-Kutta de quarta ordem, tá? Um detalhe é o seguinte, ele não tem raiz espúria, nenhum método de Runge-Kutta tem raiz espúria, tá? Ele só tem a raiz principal. E a raiz não é uma série finita. Ele vai até a ordem do metro de quadra. Entendeu? Por exemplo, o disputa de segunda ordem, já adianto para você que a relação lambda sigma vai ser sigma igual a 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial. Tá? Tá certo? Guarde isso. Se cair na prova, eu pedi para você calcular, aí você pode desconfiar se o seu resultado não chegar a isso aí, tá? Onde puta de terceira ordem, sigma igual a 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial mais lambda 3 h3 sobre 3 fatorial e para, entendeu? Onde puta de quarta ordem, mesma coisa. Todos os métodos de Monte são assim, sigma igual a 1 mais lambda h mais lambda 2 h2 sobre 2 fatorial, mais lambda 3 h3 sobre 3 fatorial, mais lambda 4 h4 sobre 4 fatorial. E assim sucessivamente, tá? Legal? Agora, obviamente que você quer o método mais preciso possível, né? Mas só que, por exemplo, o longe de quarta ordem ele é pesado computacionalmente, porque ele tem 4 passos, tá? Ele é pesado. Cada vez que você calcula a derivada, tá vendo aqui, ó? Quanto maior o número de derivadas que você calcular, mais pesado vai ser teu código, tá? E aqui ele calcula também, aqui, ó, calcula aqui essa derivada aqui. Isso ele calcula 4 derivadas. Quarta ordem, tudo bem, beleza, mas pesado, tá? E o Rush de conta de quarta ordem, veremos mais adiante que ele funciona bem. É um dos poucos métodos que funcionam bem, tanto para convecção como para difusão. Um dos poucos métodos explícitos que funcionam bem para convecção e difusão. É o Runge-Kutta de quarta ordem e o Runge-Kutta de terceira ordem. Tá? Infelizmente, o Runge-Kutta de segunda ordem não funciona para convecção. Para difusão ele funciona bem, mas para convecção ele é sempre
instável. Nós veremos isso mais adiante, que é mais peso, né? É o método segunda ordem, né? Só dois passos, pô, seria o ideal para resolver na vez todos. Beleza? Ok. Método de Lax-Wendroff. O método de Lax-Wendroff difere um pouquinho dos métodos anteriores, porque os métodos anteriores você sempre usa a primeira derivada, você integra a primeira derivada, tá? O método Lax-Wendroff, você tem primeira, segunda, terceira, quarta derivada, quantas derivadas você quiser. Ou seja, quanto maior a ordem do método, mais derivadas temporais você vai ter. Então, se você quer o Lax-Wendroff de ordem L, nada mais é do que a série de Taylor até a enésima derivada, tá? E o resto você joga fora. Portanto, ele seria, se você tiver até a enésima derivada, você vai ter um Lax-Wendroff de ordem L, tá? A dificuldade é você determinar as derivadas, tá legal? É você determinar as segundas, terceiras derivadas e assim por diante. Vamos implementar o método de Lax-Wendroff de segunda ordem. Está aqui o Lax-Wendroff de segunda ordem. Ele vai até a segunda derivada, a série de Taylor até a segunda ordem, depois ele trunca. Então, o n mais 1 vai ser igual a n mais h du dt no instante n, mais 1 sobre 2 h2, dρ 2u, dρ t2 no instante n. Tá? Então, isso aqui é o método Lax-Wendroff, segunda ordem. Vamos resolver a equação da convecção. Tá? Veja que aqui, ó, a primeira derivada você tem, né? É só substituir aqui a primeira derivada. E a segunda derivada você não tem. Você não tem a segunda derivada. Então, aí no caso da equação da convecção é fácil, né? É só você derivar, tá? Então, derivando a equação da convecção, jogando a derivada espacial para o lado direito, vai ficar du dt igual a menos c du dx, tá? Aí você deriva novamente em relação ao tempo. Vai ficar d2u dt2 igual a menos c dρ2u dρ t dρ x. Admitindo que nós podemos inverter a ordem da derivada, né? E colocar a derivada espacial como sendo derivada mais externa, vai resultar essa equação aqui, ou seja, dρ2u dρ t2 igual a menos c dρ x de dρ1 dρ t. Agora o que a gente faz? Pega essa equação e substitui aqui, tá? Para a gente desaparecer com a derivada temporal do lado direito. Fazendo isso, vamos substituindo aqui, ó, a equação da convecção agora aqui, nós vamos chegar a isso aqui, que nada mais é do que a famosa equação da onda que vocês devem ter estudado em cálculo 4, né? Exaustivamente, né? Tá bom? Então nós temos agora a equação da convecção e a equação da onda, né? A equação da convecção também é conhecida como equação da onda de primeira ordem, né? Então nós temos aqui a equação da onda de primeira ordem e a equação da onda de segunda ordem. Então nós temos agora a primeira e a segunda derivada temporal. Basta a gente substituir. Substitui essa equação, ó, aqui e substitui essa equação aqui, tá? E aí você vai ficar com isso aqui, ó. O n mais 1 igual a 1n menos hc du dx no instante n, mais meio de h2c2 dρ2u dρx2 no instante n, tá? Aí, do lado direito agora a gente só tem derivada espacial, tá? Então, o que a gente faz agora? Aproxima as derivadas espaciais, tá? Podemos aproximar a primeira e a segunda derivada espacial utilizando a aproximação centrada de segunda ordem. Então, aproximando a primeira derivada pelo ΔX de U, que vai ser o I mais 1 menos o I menos 1 dividido por 2 ΔX, e a segunda derivada por ΔXx de U, que vai ser igual a UI mais 1 menos 2UI mais UI menos 1 dividido por ΔX ao quadrado. Substituindo aqui, ó, substituindo isso aqui e substituindo isso aqui, você vai chegar a tudo isso aqui, ó.
Tá aí o esquema numérico utilizando o método de Lax-Wendorf, tá? Ele vai ser ele vai ser um esquema de segunda ordem no tempo e de segunda ordem espacial, tá? Segunda ordem no tempo, porque nós utilizamos o Lax-Wendorf de segunda ordem. Segunda ordem espacial, porque nós aproximamos as derivadas espaciais utilizando aproximações centradas de segunda ordem, tá? Então, é um excelente método para você resolver, tá? É, a equação da convecção. Tá legal? Se você for resolver a equação de Euler, você só tem termos convectivos, utilize o Lax-Wendel. Ele é de segunda ordem no tempo e no espaço. E não tem raiz espúria, que na verdade ele é equivalente ao Macoma, como veremos mais adiante. Esse númerozinho que aparece aqui, ó, tá vendo esse númerozinho aqui, ó? HC sobre delta x, HC sobre delta x, ele recebe o nome de CFL, que é uma abreviação para nome de três caras aí complicados, tá? Coran, Frederick e Lewis, tá? Em vez de você estar carregando esse nome, esse palavrão aí, Coran, número de Coran, Frederick e Lewis, você fala simplesmente o número do CFL, que nada mais é do que o passo do tempo adimensional. No caso aqui, é dimensionalizado pela velocidade da onda e pela discretização da malha, tá? Quando nós fizermos o estudo de estabilidade, tá? A gente vai ver que a estabilidade vai depender desse parâmetro CFL, parâmetro dimensional CFL, tá? Ele é que vai determinar se o método é estável ou instável. Vocês vão aprender a fazer esse tipo de análise mais adiante, tá? Então estão apresentados ao número de CFL. Agora, eu vou mostrar para vocês que o método de Lax-Wendorf de segunda ordem, esse que nós acabamos de apresentar, ele é equivalente ao predictor corrector de McCormack, entendeu? Ou seja, se você tiver dificuldade de implementar o Lax-Wendorf para resolver a equação de Euler, tá? Use uma coma, utilize uma coma, tá? Que é equivalente. Bom, como é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esses operadores, o operador delta xx, operador delta x, né? Operador delta maiúsculo x e o operador nabla x para demonstrar isso aí, tá? Então, tá aqui o nosso esquema numérico. Eu vou reescrever essa primeira derivada aqui utilizando o operador delta x, tá? E vou reescrever essa segunda derivada aqui utilizando o operador delta xx. Então ficaremos com uin mais 1 igual a uin menos meio de hc 2 delta x uin mais meio de h2c2 delta xx uin, tá? Aí vou botar o n em evidência. Lembre que isso aqui é um operador, então quando você botar em evidência, você coloca à direita do operador. Então ficaremos com o n mais 1 igual a 1 menos meio de hc 2 delta x mais meio de h2c2 delta xx, tudo isso aplicado a in. Agora, em vez de escrever 2 aqui, tá vendo 1 aqui? Eu vou botar aqui 2 sobre 2, tá? Por conveniência. E aí vou botar meio em evidência, porque nós temos meio aqui e temos meio aqui. Vou botar o meio em evidência. Aí vai sobrar 2 lá dentro. Aí eu vou fazer um mais um, tá? Esse 2 que vai ficar aqui dentro, eu vou dizer um mais um menos HC2 delta x mais H2C2 delta xx, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu enxergo que isso aqui, ó, eu posso fatorar isso aí, tá? Para fazer isso, eu vou substituir esse operador aqui, delta x, por isso aqui, ó. Vou substituir isso aqui e vou substituir isso aqui. Tá certo?
E aí nós vamos ficar com u i n mais um igual a meio de 1 mais 1 menos HC delta maiúsculo x menos HC nabla x mais H2C2 nabla x delta maiúsculo x, tudo isso aplicado ao i. Agora sim, nós podemos fatorar isso aqui, ó. Podemos fatorar isso aqui e isso vai dar isso aqui, ó. Tá? Se você não acreditar, chega em casa e aplique a propriedade distributiva e você vai obter o de cima, tá? Então isso aqui é igual, ó. Isso aqui é igual. Legal? Eu simplesmente fatorei. E eu vou separar agora esse esquema em dois passos. O primeiro passo, eu vou chamar de UI tio N mais 1 igual a 1 menos HC, delta maiúsculo X aplicado a UI N. E no segundo passo vai ficar UIN mais 1 igual a meio de UIN mais 1 menos HC nabla X aplicado a UI tio N mais 1. Tá? O pessoal que está dormindo, olha só. Pô, professor, não acredito. Basta você pegar isso aqui, ó. Pega o primeiro passo e substitui aqui. E aí você volta para o cara lá de cima. Entendeu? Tá certo? E aí, esse cara aqui nada mais é do que o método de Makoma, tá? É o método de Makoma. Falei anteriormente para vocês. É o método de Makoma, tá? Aqui o método de Makoma. Isso aqui é o predictor, isso aqui é o correto, tá? Aí eu separei, eu reescrevi isso dessa forma aqui, tá? E agora são três passos, né? São três passos. Agora, em vez de dois, são três. Então, eu vejo que no primeiro passo, ele está resolvendo a equação da convecção e está usando a aproximação forward no primeiro passo. No segundo passo, ele também está resolvendo a equação da convecção, só que ele usa uma aproximação backward, tá? E o valor da função, esse valor da função útil aqui, ó, ele está usando aqui, ó, para calcular a derivada espacial, tá vendo? E ele usa uma década. E aí, no primeiro passo, ele calcula o tio, no segundo passo, ele calcula o chapéu. Para calcular o valor da função no instante n mais 1, ele faz a média. Tá? Então, o método de Makoma. Ele resolve uma vez a equação da onda, aproximando a derivada espacial, utilizando a aproximação forward, primeira onda. O segundo passo, ele resolve a equação da onda, utilizando uma aproximação backward, tá? E aí depois ele faz a média. Tá? Isso é equivalente ao laxoide da onda. Tá? É mais fácil implementar o método de Makoma que você implementar o laxoide. O laxoide é um pouquinho complicado. Então, e são equivalentes, né? Então, se você vai resolver a equação de Euler, é interessante você aplicar o método Makoma em vez de aplicar o laxoide do ciclo da ordem. Tá bom? Exercício. Exercício que vai cair na prova. Exercício que pode cair na prova. Antes disso, depois eu faço já. Considerando o seguinte método predictor corrector de marcha no tempo, tá? Eu já te digo que isso daí não é predictor corrector, mas tudo bem, ele está chamando, tá? Eu já te adianto que esse aí é o Rundicuta de terceira ordem, na verdade, tá? Então, mas ele chama de predictor corrector, tudo bem, deixa pra lá. No primeiro passo, ele calcula o valor provisório da função u no instante n mais 1 vai ser igual a 1n mais a1 h 1n'. No segundo passo, ele calcula mais um valor provisório da função u, que é o chapéu, como sendo o n mais a2h, o n mais 1 linha tio. Ou seja, ele pegou esse tio que ele calculou aqui e usou aqui para calcular a derivada. E aí, finalmente, no terceiro passo,
ele finalmente calcula o valor da função como sendo, no instante n mais 1, como sendo o n mais A3H, o chapéu n mais 1 linha. Tá? Ele pede para determinar o P de E e o Q de E. Tá? Isso se não, olha, se não cair na primeira prova, com certeza cai na prova final. Tá? Com certeza cai na prova final. Então determine P de E e Q de E, ou seja, você tem que substituir a equação representativa completa, com termos constantes. Tá? Determina a relação lambda sigma, e ele quer saber os valores dos AIs para que seja obtida a máxima ordem. Tá? Ou seja, você vai pegar a relação lambda sigma e vai comparar com a elevada a lambda h. Tá? E determina a solução numérica exata. Tá? Tá aqui a equação representativa completa, ou seja, U', né, que é du dt igual a lambda U, mais A é elevado a mt. Né? Então, primeiro passo da receita de bolo. Substitua a equação representativa no método. Tá? Então, está aqui o método, né, vou substituir a equação representativa. No lugar de UN', vai ficar tudo isso aqui, ó. Lambda UN mais A vezes E elevado a μnh. No lugar de util n mais 1 linha, vai ficar lambda util n mais 1 mais AE em n mais 1 h. E no lugar de U barra n mais 1 linha, eu vou substituir a equação representativa e vai ficar isso aqui, ó. Lambda U barra n mais 1 mais AE mi n mais 1 h. Certo? Mera substituição. Segundo passo da receita de bolo, operador de locamento. Então vamos utilizar o operador de locamento para escrever isso aí na forma compacta. Então no lugar de util n mais 1, eu vou substituir por e util n. Aqui repete. Aqui repete. E aqui repete. Certo? No lugar de U barra n mais 1, eu vou escrever, utilizando o operador de locamento, isso aqui vai ficar E aplicado a UN barra. No lugar do N, simplesmente repete. Aqui, no lugar de lambda util N mais 1, aí sim vamos utilizar o operador de locamento para reescrever da forma lambda e UN. Tá? Olha, aqui é importante, tem gente que esquece. Ó. Aqui, A vezes E elevado a n mais 1h, tem que usar o operador de locamento para desaparecer com n mais 1. Então vai ficar, ó, A e aplicado a E elevado a μnh. Muita gente boa esquece de fazer isso. Tá? No lugar de UN mais 1, vamos reescrever e UN. No lugar de UN, repete. Aqui no lugar de lambda barra n mais 1, linha, eu vou colocar lambda e UN barra n, U barra n, tá? E aqui também, ó, operador de locamento nele, tá certo? Não esqueça, tá? E vai ficar AE aplicado a E elevado a μnh. Alguma dúvida, senhores? Não? Beleza. Agora vamos passar tudo que tem o N, vamos jogar para o lado esquerdo, e tudo que tiver AE elevado a μnh, a gente deixa do lado direito. Então vai ficar desse jeitão aqui, ó. Tá? Tudo que tem o N eu joguei para a esquerda, e tudo que tem A, E, μnh eu deixo para a direita. Tá? E aí,
é só reescrever isso aqui na forma matricial, tá? É só reescrever isso aqui na forma matricial. Então vai ficar essa matrizona aqui aplicada, esse operador matricial aplicado ao vetor com componentes UN-til, UN barra e UN, e do lado direito esse operador vetorial aplicado a E e NH. Então, do lado direito, o A, E e NH fica fora. Não esqueçam o A dentro do vetor. Muita gente boa se ferra na prova por causa disso. Detalhezinho, entendeu? Detalhe. O cara deixa o A dentro do vetor, tá? Eu não presto atenção, pô. Beleza? E agora, para determinar o PDE, basta você calcular o determinante desse operador matricial. Basta calcular o determinante desse operador matricial, tá? Então, o determinante, está aqui, ó, determinante. Você pode usar o método Laplace ou o método de Sarri. Recomendo o método Laplace, tá? Todos conhecem o método Laplace? Não conhecem o método Laplace? Poxa, se tinha Teteca não ensinou isso para vocês. Então, no método Laplace, cara, você escolhe uma coluna ou uma linha. Vamos escolher essa coluna aqui, que tem um elemento de tudo zerado ali, tá? Então, o determinante vai ser igual a E. Primeiro vou pegar esse cara aqui, E, elevado a vezes menos um elevado à soma do índice desse cara aqui, que é 1 mais 1, 2. Então vai ficar menos um elevado ao quadrado, vezes o determinante do que sobrou quando você elimina essa coluna e essa linha. O que sobrou foi isso aqui, ó. Aqui. Beleza, Sara? Opa, sem querer, eu acho que eu voltei, né? Isso. Agora, agora, mais o segundo elemento aqui da coluna, que vai ser igual a menos A2 H lambda E vezes menos um elevado à soma dos índices aqui. Segunda linha, primeira coluna, né? Então, 2 mais um, 3. Então, vai ficar menos um elevado ao cubo. Vezes o determinante do que sobrou quando você elimina essa linha e essa coluna. Sobrou esse cara aqui de cima e esse cara aqui de baixo, tá? Aquele determinante dele. Tá bom? Aí depois você vai para o outro elemento e faz a mesma coisa, só que o outro elemento da coluna aqui é zero, tá? Essa é a grande vantagem do método Laplace. Se você só tiver um elemento diferente de zero, você cai no caso determinante de uma matriz 2 por 2, tá? Tá? Então vai ficar P de E vai ser igual a tudo isso aqui, né? E aí calculando o determinante disso aqui, ó, uma matriz 2 por 2, é tranquilo, tá? Então você vai chegar a isso. Aí você pode colocar E em evidência, dá para colocar E em evidência, não dá? Até E2, não dá para botar E2 em evidência. Botando o E2 em evidência, vai sobrar dentro, vai ficar E menos um menos A3 lambda H menos A3 A2 lambda 2 H2 menos A1 A2 A3 H3 lambda 3, tá? Tá aqui o P de E. Determinamos o P de E. Agora temos. Mariana, não deixa ninguém dormir aí não, hein? O pessoal tá dormindo aí, pô. Não deixa, não deixa. Para determinar, ó, isso é importante, pessoal. Já ouviram falar método de Cramer? Método de Cramer? Nunca ouviram falar. Regra de Cramer. Regra de Cramer. Para a solução de sistema linear. Tá?
Então, como é que você faz? Na verdade, o que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular o N, né? É o N que nós queremos calcular, tá? Então, o que que você tem que fazer? Pegar esse operador vetorial e colocar ele aqui, ó, no lugar desse cara aqui. Aí vai resultar essa matriz, né? Veja que eu substituí a terceira coluna pelo operador vetorial. Portanto, o Q de E é o determinante dessa matriz. Tá? Beleza? E aí faz a mesma coisa, ó. Escolhe essa coluna aqui, ó, faz a mesma coisa, método Laplace, tá? Beleza, galera, tá aqui o QG, tá? Tá aqui o QG em função de A1, A2, A3, tá aqui. Então temos o PDE e o QG. Agora, para determinar a relação lambda sigma, nós temos aqui o PDE, basta fazer P de sigma igual a zero, ou seja, substituir no lugar do E o sigma e igualar a zero. Então vai ficar sigma 2 vezes sigma menos 1 menos A3 lambda H menos A3 A2 lambda 2 H2 menos A1 A2 A3 lambda 3 H3 igual a zero. A raiz sigma igual a zero, esquece, tá? Vai sobrar sigma igual a 1 mais A3 lambda H mais A3 A2 lambda 2 H2 mais A1 A2 A3 H3 lambda 3, tá? Agora, se você quer determinar o valor dos coeficientes A1, A2, A3 para que o método seja de maior ordem possível, né? Então nós temos que comparar com E elevado a lambda H. Lembre que o sigma tenta reproduzir o E elevado a lambda H. Então, se você quer que ele seja de terceira ordem, ele tem que reproduzir até o termo de terceira ordem. Ou seja, o A3 vai ter que ser igual a 1, o A2 vezes o A3 tem que ser igual a meio, e o A1, A2, A3 tem que ser igual a 1 sobre 6, 3 fatorial, né? Sobre 3 fatorial, tá? Ou seja, A3 igual a 1, A3 vezes A2 igual a meio, A1 vezes A2 vezes A3 igual a 6. E aí, eu estou vendo isso aqui, A3 igual a 1, A2 igual a meio e A1 igual a 1 terço, tá? Beleza? Não entendeu? Chega em casa, assista o vídeo. Eu estou dando essa colher de chá para vocês. Antigamente eu não dava a solução para vocês, não. Inclusive na PDF eu não tem a solução para você decidir, tá? Agora estou fornecendo. Né? Então vejam o vídeo. Beleza? Bom, agora que nós temos os coeficientes A1, A2, A3, podemos substituir no PDE e no QDE. Veja que o PDE e o QDE são dados em função do A1, A2, A3. Tá? Então, substituindo, tá? Beleza? Beleza, Sara? Agora, para obter a solução numérica exata, né? Basta utilizar o formulário, né? Isso aqui está fornecido lá na prova, está fornecido, tá? Não precisa decorar, não. Ou seja, o de n vai ser igual a somatória em I de C sigma i n, mais A é elevado a NH, Q de E NH dividido P de NH. Tá? Aí, gente, esse somatório é quando você tem várias raízes. Se você só tem uma raiz, não precisa de somatório. Tá? Legal? Falando isso aqui, o pessoal se enrola aí, né? Tá? É, mas isso aqui já tinha sido feito. Né? Isso aqui já tinha sido feito. Você tem um PD, fazendo P de sigma igual a zero. Você cai nessa equação. Raiz de sigma igual a zero, sigma igual a 1, mais lambda h, mais lambda 2, mais lambda h vezes 6. Sigma não vai influenciar a solução, obviamente, tá? Então esquece sigma igual a zero. Sigma igual a zero não vai influenciar nada. Portanto, né, a solução
Numérico exato vai ser o N igual a C1, 1 mais lambda H mais lambda 2H2 de 2 mais lambda 3H3 que seja elevado a N. A propósito, né, isso aqui, essa raiz aqui é do multiputa de terceira ordem, né? É o sigma, é a relação lambda sigma do multiputa de terceira ordem, tá? Então, essa aqui é a solução da homogênea, essa aqui é a solução da homogênea, e essa aqui é a solução particular. Então, eu não sei por que as pessoas acham que isso aqui é a solução da homogênea, né? Obter a solução homogênea, obter a solução particular. O cara chega lá, sigma 1 igual. Não é a solução. Homogênea é isso aqui, ó. É isso aqui que é a solução homogênea. Tá? Isso aqui que é a solução homogênea. Tá? O pessoal costuma errar isso aí na prova. Nós temos o P de E e o Q de E. Agora nós podemos obter aqui a solução particular. Aqui, ó, substituir. Basta substituir o Q de E, o P de E, no lugar do E, você substitui por L elevado a h. Tá? Tá aqui a solução particular. Tá aí a solução geral. Na verdade, isso aqui é a solução geral. Tá? Que é a soma da solução da homogênea mais a solução particular. Tá? Beleza? E acabou. Tá? Acabou. Tá bom? Não, não, não. Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver para terminar a aula. Então, senhores, muito obrigado por participarem da aula, né? Da aula de métodos matemáticos. Agradeço a todos que participaram, né? E a próxima aula será gravada na sexta-feira. Tá? Sexta-feira vamos transmitir a sétima aula de métodos matemáticos. Convido a todos a participarem. Certo? Muito obrigado. Tchau.